Olá, alunos e alunas de banco de dados. Nós vamos aqui continuar nossa disciplina e agora vamos também continuar com o assunto de SQL, e tratando aqui de consultas mais avançadas, né? Nós vimos aí os procedimentos básicos aí para a realização de consultas com a linguagem SQL, vimos como inserir, remover, atualizar dados, né? Vimos também algumas funcionalidades aí da linguagem SQL, e agora nós vamos tratar de consultas um pouco mais complexas para situações, para a gente conseguir tratar outras situações importantes aí na geração de relatórios, de consultas em geral, necessárias em diversos tipos de sistemas, tá? Então vamos lá, muita atenção para o que vou falar nessa aula e para que vocês possam ter sucesso aqui no aprendizado. Para essa aula, nós vamos usar o slide que está denominado Aula 9 SQL Consultas Complexas, que está disponibilizado para vocês no Google Sala de Aula, na nossa sala de aula virtual. E o capítulo referente a esse assunto é o capítulo de número 5, seção 5.1 do livro texto, no nosso livro aí de Sistema de Banco de Dados. Lembrando que nós iremos tratar parte nesta videoaula desse assunto e outra parte em outras videoaulas que serão gravadas e disponibilizadas para vocês também, tá? Então vamos lá, inicialmente, entendendo aqui mais uma vez a questão do nulo, tá? Lembram do significado do nulo no modelo relacional, né? Ele significa que um determinado valor para aquele atributo é desconhecido, ou não está disponível no momento, ou foi retido, não quiseram informar, e não é obrigatório também aquela informação na tabela no banco de dados, ou não existe valor aplicável para uma determinada entidade. Por exemplo, pode ser que alguém não tenha telefone, e aí você também não deixe esse valor, esse atributo com um valor obrigatório, né, de preenchimento obrigatório. Então aí fica opcional a informação do telefone ou não, por exemplo, tá? Então são possibilidades aqui para ter o valor nulo em determinado atributo para determinada entidade. E aí nós temos uma questão que a SQL não distingue entre os diferentes significados de nulo. Como assim? Ele não vai comparar, comparar um atributo nulo com outro atributo nulo e dizer que é igual, tá? Foi falado isso também já para vocês, que se eu pegar um atributo com valor nulo e tentar comparar com outro que também tem como valor nulo, não tem como eu dizer que são iguais, porque são valores desconhecidos ou não aplicáveis, então sempre vai retornar falso ou desconhecido. Então, o resultado de uma operação de comparação com nulo é o quê? É desconhecido. Cada valor nulo é distinto de outro valor nulo, né? Não tem como dizer que são iguais, tá? Então eu não posso usar o comparador igual e também não posso usar o comparador diferente do SQL para verificar se determinadas linhas têm valor nulo ou não para determinados atributos. Então, nesse caso, para fazer comparações com nulos, o que nós vamos usar? A expressão is ou is not, is null ou is not null. Por exemplo, eu quero verificar se um funcionário não tem supervisor, ou seja, se o atributo CPF supervisor tem um valor nulo. Então, eu não vou verificar CPF supervisor igual a null. Isso aí sempre vai retornar falso ou desconhecido. Eu vou verificar is null. Então, o comando que seria select asterisco from. O nome do esquema, né? Eu estou evitando o nome do esquema aqui para deixar menor a consulta nos exemplos, mas lá no Postgre, por exemplo, vai exigir o nome do esquema. Empresa.funcionário, where CPF supervisor is null. Tá? Vamos ver aqui um exemplo no PGAdmin. Vamos aqui no nosso banco empresa, nosso esquema empresa, e fazer uma consulta aqui na tabela funcionário. Está aqui o select, tá? Só para a gente consultar os dados dos funcionários de nossa empresa que nós cadastramos. Veja só
que de todos os funcionários cadastrados, né, só um vai apresentar o CPF supervisor nulo. Olha só esse primeiro aqui, que é o Jorge. Está vendo aqui o valor nulo? Pronto, que refere-se ao Jorge. Se eu fizer o seguinte, ó, consultar esse funcionário e colocar o L, CPF supervisor igual a nulo, não vai vir nenhum resultado na nossa consulta, porque toda comparação de igualdade com nulo não será verdadeira, qualquer que seja. Como é que eu faço para verificar se se um determinado atributo tem valor nulo ou não para alguma linha da nossa tabela? Comando ES. Sempre vai ser o ES com relação a nulos. Então, select asterisco from funcionário web CPF supervisor ES nulo. Quando eu faço a consulta aqui, ó, veio uma linha que é o Jorge, né? O único que não tem supervisor, porque ele é o chefão da nossa empresa, certo? Ele não é supervisionado por ninguém. Aí eu quero ver todas as linhas que não tem supervisor nulo, ou seja, que são subordinados a alguém. Então, is not null, tá? Is not null. Quando a gente executa, vem as 7 linhas, né? Os 7 funcionários que tem supervisor. Só não veio aqui o Jorge, porque ele é o único que tem CPF supervisor nulo, tá? Então, esse aqui para exemplificar o nosso uso. Para ficar mais claro ainda, a gente pode fazer a seguinte verificação, ó. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Select asterisco from empresa.funcionário e bem aqui, ó, vou pegar um valor específico aqui, ó, CPF, tá? Mas eu vou fazer, aqui no meu retorno, faço a seguinte comparação: null igual a null. Olha só o resultado que virá na minha consulta. Null igual a null. Deixa eu sumir aqui, pronto, ó. Qual o resultado? Desconhecido, null. Null. Se eu colocar aqui, ó, null is null, vamos ver o que vai acontecer. True. Olha só. Sumir aqui. Pronto, ó. True. Null is null. True. Verdadeiro. Certo? Então aqui, ó, simulando que qualquer comparação que eu fizer de igual ou de diferente, o resultado vai ser null, tá? Desconhecido. Eu não sei o que é essa comparação com nulo, ó. Null. Então, para vocês verificar, null is not null vai retornar o quê? Vai retornar false, tá? Porque nulo não é não nulo, certo? Então, null is é não nulo, false, expressão inválida, tá? Então, o comando de comparação com nulos é is ou is not, beleza? Vamos seguir agora nos nossos slides. Voltando aqui, pronto. E aí vem um conceito importante relacionado a consultas alinhadas. Que seria isso? Seria consulta sendo executada dentro de outra consulta. A gente vai pegar um select e o resultado dele servir de comparação para um outro select. Então isso aqui é um caso um pouco mais complexo, um pouco mais avançado, mas é muito útil em várias situações. Vamos estudar esse caso. Consultas realizadas cujos resultados precisam ser usados numa condição de comparação de uma consulta externa. Então nós vamos ter um select que vai ser chamado de consulta alinhada, tá? E um outro select que vai ser chamado de consulta externa. Vamos ver como é que usamos consultas externas e consultas alinhadas. Vai ser nesse formato aqui, ó. Select a lista de atributos que eu quero no meu resultado, from a lista de tabelas que eu preciso para realizar minha consulta, where e uma condição. No where eu vou ter uma condição que vai ser baseada em outra consulta. Eu vou ter um select no where. Então, esse select que eu colocar no where vai ser chamado de
consulta aninhada, é uma condição com uma consulta aninhada. Para realizar essa comparação com uma consulta aninhada, a gente vai precisar de outros operadores, que são os operadores in, not in, n, né, igual a n, ou maior que n, menor que n, né, com n e o, a gente pode usar esse casamento aqui, ó, essa combinação, igual a n, maior que n, maior igual, menor, menor igual, diferente, n e o. O que significa o in? É dentro. Vou verificar. Determinado atributo possui valor dentro do resultado de uma consulta. Not in, não está dentro daquela consulta retornada. Igual a n. N é qualquer. Certo? Então, ó, o atributo lá que eu quero comparar é igual a qualquer valor que tenha no resultado da minha consulta aninhada, ou é igual a todos os valores que são retornados na minha consulta aninhada, né? O meu atributo tem valores que estão dentro de todos os valores da minha consulta aninhada. Então, são esses os comandos que nós vamos usar. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo, ó, eu quero pegar o número do projeto, certo? Dos projetos pertencentes ao departamento gerenciado por alguém de sobrenome Silva, ou projetos cuja pessoa que trabalha nesse projeto tenha o sobrenome Silva, tá? Então, o que é feito aqui, ó? Primeiro tem essa consulta aqui, que é chamada, tem duas consultas aninhadas nesse caso aqui. Vamos fazer eles por parte aqui no nosso programa, tá? Vamos lá. Primeiro, ó, veja, vou apagar aqui, eu quero o número dos projetos cujo gerente do departamento desse projeto tem o sobrenome Silva. Ou eu quero o número dos projetos cuja pessoa que trabalha nesse projeto tem o sobrenome Silva. Como é que eu pego o gerente com o sobrenome Silva? Vamos lá ver. Então vai ser empresa.funcionário, ESEF. Como é que eu sei o gerente de um determinado departamento? Quando a gente lê a tabela, vê as tabelas, vê que o departamento é relacionado com o funcionário pelo relacionamento gerencia através do atributo CPF gerente em departamento. Então, a gente precisa da tabela departamento SD, tá? Where, vamos fazer logo a condição de junção para ligar as tabelas. Como é que eu ligo o funcionário que gerencia o departamento? É d.cpf gerente é igual a f.cpf. Pronto, liguei os departamentos aos funcionários que ele gerencia. Bem, eu quero apenas os gerentes cujo último nome seja Silva. Então vamos lá ver essa consulta aqui, o que vai vir? Não tem ninguém, tá certo? Nós não temos nenhum funcionário aqui com sobrenome Silva gerencia algum departamento. Mas nós temos, pessoal, funcionários com sobrenome Wong que gerencia algum departamento, ó, tá? Mas ele fala ali de Silva, tá bom? Então, a princípio, essa consulta aqui não vai retornar nada. Quer ver, ó? Para utilizar, aí veja, pessoal, no nosso caso aqui, que a consulta aninhada, para ser utilizada em comparação com uma consulta externa, precisa retornar valores compatíveis com o atributo que eu estou comparando na consulta externa. Veja, na consulta externa, que é aqui sobre a tabela projeto, ele está fazendo um where, proj número in, ou seja, eu quero verificar o número de projeto, cujo resultado, né, está dentro, cujo valor está dentro do resultado dessa consulta interna aqui, ó, que está entre parênteses. Só que esse número de projeto não pode ser comparado com todos os atributos
da consulta aninhada. Por isso que a consulta aninhada retorna um valor para ser comparado com o atributo externo. Veja que ele está selecionando aqui só o prognúmero. Poderia ser outro atributo também com o mesmo domínio do atributo externo. Veja só, eu não consigo fazer a comparação com vários atributos, apenas com um. Então, olha só. Então, essa consulta aqui, para virar uma consulta aninhada e eu poder comparar com o prognúmero, eu preciso retornar o número do projeto, né, dos departamentos gerenciados por Silva. Então, vou precisar aqui de mais uma tabela. Empresa.projeto, SP, em que esse projeto, P.DNUM, seja o número do projeto do departamento, ou seja, projetos daquele departamento. Então, vamos ver quais são os projetos desse departamento, gerenciado por Silva. Na verdade, não tem, né? Prognúmero. Aqui não vai vir resultado algum, mas se fosse o ONG, nós teríamos aqui quais projetos são gerenciados e são do departamento gerenciado pelo ONG. Nós temos aqui os projetos 1, 2 e 3, tá? Depois a gente vai fazer uma simulação com o ONG. Por enquanto aqui não tem nada, certo? Não tem nada aqui. Bem, então vamos lá. Eu quero o número dos projetos, prognúmero, from empresa.projeto, tá? O L, colocar aqui o L, né? O L, esse prognúmero, eu não vou colocar prognúmero aqui não, no resultado, só o nome do projeto, né? Prognome, quando o prognúmero desse projeto estiver dentro de quê? Desse resultado aqui, Não vai vir nenhum porque não tem ninguém gerenciado por Silva. Se eu colocar aqui o ONG, quais projetos serão retornados? Produto X, produto Y, produto Z. Certo? Que eu mandei projetar aqui o prognome, perdão. Se essa consulta aninhada eu fizer um asterisco, olha só o que vai acontecer. Vai ocorrer um erro. Por quê? Porque, olha só, a subconsulta ou a consulta aninhada tem muitas colunas. E eu estou comparando essas muitas colunas do meu resultado com um atributo apenas da consulta externa. Então, se eu estou comparando um atributo aqui, tem que ter apenas um atributo aqui sendo retornado na consulta interna, independente da quantidade de valores que vier. Né? Que aqui pode ver dezenas de valores. Aí o que vai verificar? Quero verificar se o valor que vier aqui em prognúmero da consulta externa está dentro de algum resultado da consulta aninhada. É alguma linha da consulta aninhada, certo? Mas ele não vai conseguir comparar se vier mais colunas do que o desejado, certo? Agora veja o seguinte. Professor, eu gostaria de comparar mais de uma coluna ao mesmo tempo. Como assim? Eu queria ver o prognúmero e número de departamento automaticamente. Então, você pode colocar isso entre parênteses, no L. E no IN, você vai... E na consulta aninhada do IN aqui, você vai colocar os atributos na mesma ordem. Então, prognúmero e dnúmero, por exemplo, do departamento, né? D.dnúmero. E aí, você fazendo essa execução aqui, aí sim vai funcionar. Como bate o mesmo número, mesmo número de projeto e o mesmo número de departamento em 3 linhas aqui do meu resultado, então ele vai retornar as informações que obedecem a essa comparação, ok? Então esse aqui é um exemplo de usar mais de um atributo para comparar no IN da consulta aninhada. Ok. Beleza, mas lá ele está dizendo, beleza, não veio ninguém. Vou voltar aqui para o Silva, né? Mas eu quero ou seja gerenciado pelo Silva, ou trabalhe no projeto alguém com sobrenome Silva.
O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra consulta aninhada aqui, ó, no L, só que ligado com o OR. Eu quero que o prognúmero aqui ou prognúmero, né, vamos voltando ali para o slide, ó, ou prognúmero, né, o prognúmero de quem? Dessa consulta externa, tá? Ou prognúmero in. E aí eu faço a outra consulta aninhada. Select prognúmero, ou no caso aqui não vai ser prognúmero, né? Vai ser PNR, porque eu vou olhar a tabela trabalha em. Vai ser um T.PNR aqui. From empresa, ponto, funcionário, ESF. Posso usar o mesmo apelido nessa consulta aninhada, igual está na outra consulta aninhada? Pode, porque como está entre parênteses, esse F só vai ser reconhecido dentro desses parênteses, e esse outro F que eu estou colocando aqui vai ser reconhecido apenas dentro desses parênteses agora que eu estou criando, relacionado a esse IN aqui, ó. Ou seja, tem um escopo também. Então vamos lá. Empresa, ponto, trabalha em, que é a forma de relacionar o funcionário ao projeto, tá? ST. Por que eu não vou fazer um from com projeto também agora? Porque o trabalho em já tem o número do projeto. Então, eu só preciso desse número do projeto para fazer a comparação aqui com o atributo externo, tá? O L. Se eu fizer primeiro, sim, faltou a condição de junção. F.CPF igual a T.FCPF. Tá? Se vocês tiverem feito as atividades direitinho, vocês têm o conhecimento do nome desses atributos, já tem decorado esses atributos, tá? Se eu executar só essa consulta interna aqui, ó, eu vou ter aqui o número dos projetos, né, que os funcionários trabalham, né? Vários aqui projetos que os funcionários trabalham, vários relacionamentos, tá? Só que eu quero F. o nome igual a Silva. Será que tem alguém aqui, ó? Só executar só essa parte aqui que eu selecionei. Será que tem alguém que trabalha em algum projeto e o sobrenome dele é Silva? Tem, ó. Tem alguém, e os projetos que esse alguém trabalha, ou esses alguém, essas pessoas, né? Pode ser mais de um que tem o sobrenome Silva, eu não lembro. Tem os projetos aqui 1 e 2, tá? Então vamos executar aqui, ó. Daqui eu sei que não vai vir ninguém, do primeiro, mas do segundo é para vir pelo menos os dois. Então vamos ver o nosso resultado aqui. Tem ponto e vírgula aqui. Vou executar tudo. E olha só, vieram dois resultados. Do outro ou aqui, ó, produto X e produto Y. Tá? Produto X e produto Y no nosso resultado. Então, está funcionando essa consulta. Se eu alterar aqui para o ONG, tá? Nos dois, olha só quantos resultados vão vir 5, né? Gerenciados por sobrenome ONG, ou que trabalha, ou que o nome da pessoa que trabalha é o ONG. O sobrenome do que trabalha é o ONG, tá? Então, ó, por que eu precisei fazer consultas aninhadas? Porque eu queria verificar com duas possibilidades, que gerencia ou que trabalha em algum projeto, tá? Porque se for só quem gerencia, bastava essa consulta aqui, nem precisava fazer alinhamento, tá? Mas como precisou de um ou aqui em duas subconsultas, aí eu precisei fazer um ou aqui em duas formas de consulta, aí eu precisei fazer consultas alinhadas para obter o resultado, ok? Então esse aqui é o exemplo do IN. O not in seria o quê? Eu não quero projeto, eu quero o número de projetos daqueles que não trabalham em departamentos cujo gerente é o Silva, tá? Aí seria o not in, projetos que não estejam no resultado, certo? Aí não vai vir mais, vamos fazer o not in, né? Não quero
Vou colocar aqui o Silva de volta. Veio dois, né? Produto X e produto Y, lembrem disso. Então, se eu quero not in, aí eu vou ter uma quantidade grande de coisas, porque como é um ou, eu tenho, o Silva não gerencia todos os projetos, então vai vir todos automaticamente por causa do ou. Então, vou colocar aqui um end, certo? Então, vou colocar aqui um end, ó. Eu não quero, eu quero os projetos cujo número do projeto não tenha gerente com sobrenome Silva, e também eu não quero os projetos cujos funcionários que trabalham nesse projeto tenham sobrenome Silva. Então, coloquei um end aqui. Vou executar, aí vou ter aqui produto Z, informação, reorganização e novos benefícios, né? Não veio quem? Produto X e produto Y. Tá? Aqui é onde o Silva trabalha. Então, eu não quero eles, né? Os que o Silva trabalha ou gerencia. Então, eu fiz desta forma. Vamos lá para a próxima. Aqui eu mostrei o exemplo já de comparar com mais de um atributo, né? Vamos para o próximo caso. Um exemplo do uso do all. Tá? Então, olha só. A consulta. Eu quero o último nome e o primeiro nome do funcionário cujo salário seja maior do que todos os resultados vindo nesta consulta. O que é essa subconsulta aqui? São os salários de todos os funcionários que trabalham no departamento de número 5. Eu quero que o meu resultado seja os funcionários cujo salário seja maior do que de todo mundo que trabalha no departamento 5. Tá? Se fosse o N, se fosse o N aqui, a palavra-chave, seria o seguinte: eu quero o salário dos funcionários cujo salário dele é maior do que alguém do departamento 5. Então, se ele fosse maior do que o menor do resultado aqui, de qualquer um do resultado aqui, ele iria vir no resultado, certo? Final. Mas ele quer aqui de todos. Vamos fazer essa consulta lá para exemplificar. Fazer aqui abaixo. Select. Vamos primeiro ver, fazer uma consulta aqui na tabela funcionário, no departamento 5. Funcionário, where DNR igual a 5. Quando a gente vê esse resultado aqui, a consulta, nós temos aqui 4 funcionários, tá? Desses 4, um ganha 40 mil, outro 30, outro 38 e outro 25. Então, se eu quero maior do que todos, então todos do resultado tem que ganhar mais do que 40 mil. Vamos ver aqui o resultado. Eu não vou mostrar só o último nome e o primeiro nome, eu quero mostrar tudo. Então, aqui, select, vou colocar asterisco, from empresa.funcionário, quando o salário desse funcionário aqui for maior do que todo mundo desse resultado aqui. Como a comparação aqui é com base no atributo salário, eu vou colocar aqui um compatível, que no caso aqui vai ser o salário da consulta alinhada também. Vamos ver quem vai vir no resultado. Lembra que é maior do que 40 mil que a gente viu aqui, né? Que o maior aqui é 40 mil. Então, todo mundo que ganha mais do que todos do departamento 5. Vou executar aqui. Pronto. Vamos aqui ver o resultado. Jorge e Jennifer vieram duas pessoas. Vamos ver o salário deles. 55 mil e 43 mil. Certo? Eu quero que qualquer maior do que alguém daqui de dentro. Certo? Não de todos, mas se ele for maior do que alguém daqui de dentro, já mostra. Vamos ver que se vai vir o resultado. Vão vir 5 linhas. Tá? Vamos ver aqui o resultado. Vai vir aqui, por exemplo, que não veio antes, o Ronaldo. O Ronaldo ganha aqui 38 mil. Não é maior do que 40, mas é maior do que o outro que tinha lá, certo? Que era 20 alguma coisa, não lembro mais aqui de cabeça, certo? Então, esse é o resultado aqui
utilizando consulta aninhada e os comandos in, not in, n e all. Beleza? Vamos aqui para o próximo caso aqui. A gente também pode correlacionar as consultas, fazer uma comparação na consulta aninhada utilizando um atributo da consulta externa. Ó, referência a atributo da consulta externa na consulta aninhada, certo? A gente vai precisar disso. Por exemplo, o exemplo aqui que ele vai colocar é o seguinte: eu quero ver os dependentes do funcionário cujo sexo seja o mesmo do funcionário. Então ele está relacionando aqui, ó, ao sexo e o primeiro nome. Ó. O primeiro nome, deixa eu fazer passo a passo essa comparação. Select f.pnome, f.nome, ou seja, os atributos pnome e o nome do funcionário. Quando esse funcionário for o que? Estiver dentro desse resultado. Que resultado é? É o CPF, FCPF na tabela dependente, onde o primeiro nome do funcionário for igual ao nome do dependente, ou seja, eu estou comparando aqui o nome do dependente com o atributo pnome da consulta externa. Veja a referência aqui, ó, f.pnome. Tem um F aqui dentro da consulta aninhada? Não, então esse F ele vai procurar fora. Ah, tem aqui na consulta externa. Se tivesse um F aqui dentro, ele ia procurar na consulta aninhada. Então ele está fazendo referência à consulta externa. End, f.sexo, ou seja, o sexo retornado ou da linha lá da consulta externa foi igual ao sexo do DEI, que é da consulta interna. Então, estou fazendo comparação de atributos da consulta aninhada com atributos da consulta externa. Então, isso aqui é consulta aninhada correlacionada. Nesses casos aqui, a gente precisa de apelidos, quando a consulta externa e a consulta aninhada têm os mesmos nomes de atributos e deseja-se utilizar o atributo da consulta externa dentro da consulta aninhada. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui no PGAdmin também. Vamos lá. Aqui não vai vir ninguém, né? A gente sabe que não tem nenhum dependente com o primeiro nome igual ao nome do funcionário. Então vamos comparar apenas a questão do sexo aqui para ter algum resultado, tá? Então vamos lá. Então o que eu quero lá? Eu quero, pronto, o nome do funcionário, o último nome do funcionário, onde, né, o CPF desse funcionário, tem o from, né, from empresa, ponto, funcionário, f, o L, e aí tem o L, f.cpf, in, e aí eu vou correlacionar essas consultas, tá? Select d.fcpf, que é a chave estrangeira aqui de dependente para funcionário, from empresa.dependente, SD, o L, aí eu faço a comparação, apenas vou fazer a comparação aqui, dizendo o quê? Esse funcionário aqui, pronto, vou fazer a comparação da seguinte forma aqui. Não vou comparar mais nome não, vou comparar só o sexo, né? Como ele está amarrando aqui o CPF com o CPF aqui de dentro, ele vai pegar o mesmo, tá? Ele vai pegar aquilo que está relacionado. Então, vou fazer o seguinte, beleza. Quando esse CPF de fora bater com o CPF de dentro, eu quero que bata também o quê? O sexo do funcionário igual ao sexo do dependente. Se o funcionário for do sexo masculino, eu quero apenas esses funcionários que tenham dependentes também do sexo masculino. Se for uma funcionária, né, ou seja, do sexo feminino, eu quero que essa funcionária seja apresentada se ela tiver também dependentes do sexo feminino. Se não tiver dependente do seu mesmo sexo, eu não quero que venha no meu resultado, tá? Então, vamos executar aqui, nós temos aqui o Fernando e o João apenas.
apenas o Fernando e o João, né, do sexo masculino, que tem dependentes do seu mesmo sexo. Vamos verificar na tabela funcionário, ou na tabela dependente aqui, dependente. Vamos fazer uma junção aqui só para poder verificar se é realmente apenas esses funcionários que era para vir no nosso resultado, só para poder validar aqui com vocês, ó, Fernando e João. Vamos aqui ligar empresa funcionário ESF, empresa.dependente SD, where f.cpf igual a d.fcpf, e aqui no meu resultado eu quero aparecer o primeiro nome do funcionário, o nome do dependente, tá? O sexo do funcionário e o sexo do dependente. Vamos fazer essa comparação aqui. Vamos ver aqui. Pronto, ó. O Fernando... deixa eu dar um order by aqui para facilitar a nossa visualização. Visualizar o nome do dependente do funcionário com o seu sexo, nessa ordem aqui. Fica melhor de visualizar. Ó, o Fernando, ele tem a Alicia, do sexo feminino, e ele tem o Tiago, ó, do sexo masculino. A Jennifer tem o Antônio como dependente do sexo masculino, diferente do seu. A Jennifer tem outro dependente? Ó, não tem. Só tem um, ou seja, não veio ela, porque os seus dependentes, ou o seu único dependente, não é do mesmo sexo seu. O João tem um do mesmo sexo, ó, que é o Michael. E tem a Alicia, que não é do mesmo sexo, porém, ele retornou porque tem um. E aí, ó, o João tem vários dependentes, né? Pronto, o João tem três dependentes. Depois nós temos a Jennifer e o Fernando, então apenas Fernando e João realmente iriam vir no resultado dessa consulta, porque eram os únicos que tinham algum dependente com o mesmo sexo seu, tá? Então, exemplo aí de consulta aninhada correlacionada. Um outro exemplo aqui de uso de consulta aninhada é com o comando, né, exists, ou a função exists, certo? Então, é uma funçãozinha aqui do SQL que a gente vai fazer uma comparação de retorno de um resultado dependendo da existência de valores ou não na consulta interna ou na consulta aninhada. Então vamos lá. O que é o exist? Ele verifica se o resultado de uma consulta aninhada correlacionado, então o exist vai trabalhar com consultas aninhadas correlacionadas, é vazio ou não. Se aquela consulta aninhada correlacionada for vazia, não vai retornar resultado na consulta externa, tá? Se for verdadeira, aí sim vai retornar resultados, ou vai retornar true para aquela tupla especificamente da consulta externa que fez a comparação ser retornada, certo? Então vamos lá. Essa função sempre vai retornar um valor booleano, ou true, se tiver pelo menos uma tupla no resultado da consulta aninhada, ou false, se não há resultado na consulta aninhada. Então nós temos o exists e também temos o not exists, tá? Que é o contrário do exists. Se no exist onde era para vir true, aqui vai ser false, né? E onde era false do exist vai ser true no not exists. True se não há tupla no resultado da consulta aninhada, e false se há pelo menos uma tupla no resultado da consulta aninhada. Então vamos ver aqui alguns exemplos de exists e not exists. Veja só essas consultas aqui. Nós temos essa primeira consulta. Claramente nós temos uma consulta externa, é sempre bom identificar isso daqui. E internamente aqui, aqui no L, nós temos aqui uma consulta aninhada. Como eu sei se é correlacionada? Eu vejo se eu estou fazendo referência a algum atributo da consulta externa e eu estou vendo aqui, f.cpf,
fazendo referência a esse Fzinho aqui, ó, de funcionário. Então, ela é correlacionada. Veja que o exists não tem um atributo anterior a ele aqui, ó, fazendo comparação com o exists, porque só existe essa comparação com in, not in, all e n. Tá? No caso do exists, ele é só uma função, ó, onde existe algum resultado na consulta aninhada. Se tiver algum resultado, 1 ou 2 ou 1000, tanto faz, retorna true e aí retorna aquela linha que está sendo comparada. Tá? Por quê? Porque esse select vai comparar todas as linhas de funcionário, tá? Com cada consulta aninhada, certo? Então, para cada linha de funcionário, verifica se é verdadeiro, se existe isso aqui, ó, de dentro. Se existir, retorna aquele funcionário, tá? Então, o que ele está querendo verificar aqui? Ó? Quero verificar se existe algum funcionário cujo CPF seja o mesmo dele, o sexo seja o mesmo e o primeiro nome seja o mesmo também. Veja que o CPF saiu, no caso do IN, ó, não tinha um IN fora, o CPF eu coloquei ele para dentro. Porque como eu não estou comparando fora, eu ainda preciso amarrar o funcionário com um dependente. Então a amarração agora, ou a ligação tem que ser internamente, é como se fosse uma condição de junção, tá? No caso aqui do not exists, ó, eu quero os funcionários que não tenham, né, onde não existe, o quê? Não existe dependente, né? Não exista algum resultado para essa consulta aqui, ó. Select asterisco from dependente quando o CPF do dependente for o CPF, FCPF do funcionário, né? O CPF aqui dependente não, CPF do funcionário, o dependente na tabela dependente nós não temos CPF. Então esse CPF aqui que eu não coloquei nenhum apelido associado a ele é o CPF da tabela funcionário. E FCPF aqui é da tabela dependente, certo? Ele diferencia porque sabe que dependente não tem CPF e sabe que funcionário não tem FCPF, esses atributos aqui. Então, se o funcionário não tem dependente, então aqui vai aparecer resultado. Vamos fazer essa consulta aqui no nos nossos testes. Ó, eu quero os funcionários, tá? É a mesma consulta aqui de cima, viu, pessoal? Essa aqui não, essa aqui, ó, essa aqui de cima, tá? Peguei o primeiro nome e o último nome do funcionário, cujo CPF, né, está nesse resultado aqui e o sexo, e tem um dependente com o mesmo sexo dele. Então vou pegar, fazer a mesma coisa, só que usando exists. Tá? Eu consigo fazer a mesma coisa usando o exists. Então, ó, funcionário exec query existe, tá? Select alguém é alguma coisa, né? um CPF, um FCPF na tabela. Aqui, pessoal, esse resultado aqui pode ser qualquer coisa, tá? Porque ele só quer verificar se vem resultado na tupla. Então você coloca aqui todas as linhas ou algum atributo que não é nulo. Porque se vier só uma linha com atributo nulo, vai dar falso, tá? Então você coloca aqui qualquer coisa aqui, nome dependente, qualquer atributo aqui nessa tabela que não seja nulo. Tem muita gente que coloca aqui só o número 1, tá? Porque se vier resultado, vai aparecer o número 1. Se não vier resultado, não vai aparecer nada. Então muita gente coloca assim, mas eu vou colocar aqui FCPF. Empresa, ponto, dependente, SD, tá? Aí eu preciso relacionar esse funcionário externo com o dependente interno, porque senão vai, essa consulta aqui, ó, se não amarrar, vai vir todos os dependentes, certo? Query, D, ponto, FCPF igual a F.CPF. Eu estou querendo só os dependentes daquele funcionário. E eu quero ver aqueles cujo sexo seja o mesmo do dependente, tá? Tentar vir quem? Fernando e João, né? Vamos lá, ó. Vieram só duas linhas, ó. E veio o Fernando e o João, tá? Só o Fernando e o João. Beleza. Agora eu quero os funcionários que não têm dependente. Copiar aqui, ó, só para a gente fazer uma pequena modificação. Copiar essa consulta de cima,
E agora eu quero, ó, não existe, tá? Isso aqui, ó. Eu quero os funcionários que não existe resultado nessa consulta aninhada. Que consulta aninhada é essa? Os dependentes daquele funcionário. Então vamos ver quem é que não tem dependente. O Jorge, a Alice, o Ronaldo, a Joyce e o André, tá? Eu quero os funcionários que não tenham dependentes com o mesmo, que tenham dependentes, mas cujo sexo não é igual ao seu. Então nós temos o que aqui? O Jorge, a Jennifer, o Ronaldo, está vindo todos também, até que não tem dependente com até mesmo que eles não têm dependente. Então eu quero fazer uma outra consulta aqui, ó. Eu quero os funcionários que tenham dependentes e eu quero usar o exists, tá? Não quero fazer de outra forma. Você pode fazer com conjunção de tabelas. Tem várias formas de fazer o que eu quero fazer agora aqui. Mas para usar o exist, eu vou usar o exist. Vou fazer a simulação usando o exist. Que é isso? Eu quero os funcionários que têm dependentes, mas que não tenham dependentes com sexo igual ao seu. Tá? Então, como é que vai ser aqui? Ó? Eu quero funcionário exists que tenham dependentes, ou seja, que venham um resultado para essa linha aqui, ó, onde existe um dependente para ele, and não existe, certo? E não existe algum dependente com o mesmo sexo. No caso aqui é para vir só a Jennifer, certo? Ó, não existe um dependente para ele cujo sexo é o mesmo, tá? Então fiz um and aqui, ó, um existe junto com um not. É para vir a Jennifer, vamos ver lá. Executar essa consulta, ó, veio só a Jennifer. Só a Jennifer Souza que tem dependente, e o único dependente que ela tem não é do mesmo sexo dela, tá? Olha, ótimo para consultas, para relatórios. Nas empresas são muito utilizados, né? Quando a gente está trabalhando em alguma grande organização, sempre vai precisar de relatórios. E muitos desses relatórios são bem complexos, que vai exigir da gente um conhecimento, né, de várias possibilidades aí com SQL, das funções, operadores do SQL, consultas bem maiores do que as que nós estamos fazendo nesse momento, usando união, usando consulta aninhadas, usando agrupamentos que nós vamos ver mais na frente, várias possibilidades aí. Ok, pessoal? Pronto. Essa aula nós vamos encerrar aqui, né, no exists, e depois nós iremos continuar com tabelas de junção e junções externas. Então essa foi a nossa aula deste vídeo. Nós trabalhamos com consulta aninhadas, vimos o uso de consulta aninhadas com os operadores in, not in, all e some e n, né, que é a mesma coisa do some, certo? E é usado também em alguns SGBDs. Nós vimos aí também o uso da função exists e not exists, tá? Então, treinem, estudem, compreendam bem esses comandos e como utilizá-los, como utilizar consultas aninhadas, e aí você irá fazer consultas bem interessantes, tanto na disciplina, né, como se você entrar em algum lugar e trabalhar com SQL, com banco de dados relacionais. Um grande abraço e até a próxima aula.